Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Senti falta do Davizinho hoje aqui cedo. Você não veio, né? Senti só falta aí. Os pequenininhos faltando, você está no meio. Apocalipse capítulo 12, nós vamos fazer a leitura desse texto e depois nós vamos ler um texto em outro livro da Bíblia. Do versículo 10, 11 e 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, 11 e 12. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusa de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem um pouco tempo. Agora vamos ler Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Do verso 19, 20 e 21. Mateus 6, versículo 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde os ladrões espreitam, minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar. Se você pode ficar em pé, vamos dar uma esticadinha no corpo. A gente vai passar um tempo maior sentado. Então vamos ficar de pé. Se você não pode, fique sentado mesmo. Mas se você pode, dá uma esticadinha, relaxar os músculos do corpo, atenção, para você sentar e com atenção ouvir a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite, como em todo momento da nossa vida, engrandecer e bendizer o Teu santo nome, que é santo para todos sempre. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra, pela ceia do Senhor que já foi realizada, e pela Sua palavra, Senhor, que vem de encontro com as nossas necessidades. Fala ao nosso coração, fala ao coração de todos nós aqui nesta noite, fala o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Trata, Senhor, de nossas maiores dificuldades, dos nossos maiores problemas, e que o Senhor esteja então, Senhor, abrindo os nossos olhos para o entendimento da Sua vontade, e que possamos, Senhor, com verdade, justiça, praticar a Sua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Abençoe a Sua igreja, o Seu povo, como o Senhor tem feito até o dia de hoje. Peço por todas as almas que não estão aqui, Pai. O Senhor sabe o porquê que elas não estão aqui, mas eu estou pedindo por elas também, Senhor, que o Senhor se compadeça das suas vidas. Peço, Senhor, neste instante, que o Senhor abençoe os enfermos, os necessitados. E, Pai, nos dá então, Senhor, um bom entendimento da Sua palavra. Fale ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo. E é em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Poder sentar. Como nós fizemos a leitura do livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse, meus irmãos, o livro de Apocalipse é bem interessante, porque quando Jesus dá a ordem para a sua igreja, então ele dá a ordem: Jerusalém,
Judéia, Samaria e confins da terra. Então, é dali para o fim. Mas quando você fala do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é do fim para cá. Porque ele está tratando do fim para cá. Então, é os confins da terra que estão vindo de encontro. É o final de todas as coisas. É tudo aquilo que Deus já... Porque a mensagem era ide. Então vai até os confins da terra. Mas o livro de Apocalipse é dos confins da terra para cá. Então, vem. E aí, na leitura que nós fizemos no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, a Bíblia fala que nós temos um acusador, que diante de nosso Deus, ele nos acusa de dia e de noite. E que esse acusador, ele está diante de Deus, ele está falando de cada um de nós aqui. E ele conhece cada um de nós, ele sabe o que nós fazemos durante o dia, ele só não sabe o que você pensa. Ele só não conhece o que está dentro do seu coração. Mas quando você abre a sua boca, ou você faz qualquer coisa como obra e atitude, então o inimigo da alma, aquele que anda em derredor, ele está prestando atenção em você. Então por isso que o acusador está diante de nosso Deus, lá, nos acusando de dia e de noite. E aí a Bíblia diz que as almas que venceram o acusador, aquele que caiu, porque ele é acusador, mentiroso, plantador de armadilhas, ele é astuto e astucioso. Então ele é tudo isso na pessoa de Satanás. Então o tempo dele, a dedicação que ele tem, é para acusar os filhos de Deus. É para chegar diante de Deus e dizer assim: é esse povo aí que fala que é seu filho? É esse camarada aí que está falando que é o seu filho? Mas vê, olha para a vida dele. Olha o que ele está fazendo. Olha que quando ele abre a boca, o que sai da boca dele. Olha onde ele anda. E aí o acusador está diante do nosso Deus, fazendo o seu papel, que é nos acusar. Que é levantar toda a acusação contra o povo de Deus firmemente. Mas a Bíblia diz que aquelas pessoas, as almas, os irmãos que venceram, eles venceram por causa do seu testemunho diante da verdade, e que também eles não amaram a sua vida até a morte. Então, meus irmãos, nós temos esse acusador com as suas acusações. E aí, como ele é mentiroso, cheio de armadilhas, ele se alimenta do seu e do meu pecado. Porque a sombra, a escuridão, ela só se alimenta de sombra e escuridão, ela não se alimenta de raio solar. Então o inimigo da alma, ele praticamente se alimenta, vive, sobrevive por causa do nosso pecado. Então ele fica lá diante de Deus, olhando para Deus, dizendo assim: ó, é esse camarada aqui, é esse aqui que está dizendo que é seu filho, mas olha para a vida dele. Olha tudo que ele prometeu diante do Senhor. Aquele dia que ele levantou a mão, que ele aceitou Cristo, que ele falou que tem Deus agora dentro do seu coração. Mas olha bem para ele o que ele está fazendo. E como ele tem todas essas artimanhas, esses artifícios, essa é a sua função, é para isso que ele existe, e tudo isso que ele faz. E aí nós temos que entender uma coisa: as suas acusações, elas são verdade ou inverdade? Quando o diabo acusa você diante de Deus, é verdadeiro ou falsa a acusação? Quando o diabo está diante de Deus e falando com o Pai de toda a graça, dizendo assim: olha, você está vendo aquele povo lá? A acusação que ele levantar contra você é verdade ou inverdade? É falso ou verdadeiro? Porque quando nós vamos ler a Bíblia, e quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 27, ele diz assim: e não deis lado ao diabo. Então por que o nosso acusador
Por que o acusador de nossos irmãos, por que o acusador na nossa vida, ele não vai diante de Deus e diz assim, ó, estou aqui para acusar o Maurício. E ele sai e demora para voltar. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele está diante de nosso Deus em que situação? Sempre. É porque ele tem muita coisa para nos acusar. É porque o povo de Deus está dando lado para o diabo. Então ele tem o dia, a noite, todo o tempo para ficar diante de Deus falando assim, o senhor está vendo? O senhor está vendo aquele povo lá? O senhor está vendo aquelas pessoas? O senhor está vendo aquelas pessoas que um dia falaram que eles entregaram a vida dele para Jesus? Você está vendo como que eles estão vivendo, como eles se comportam, o que tem dentro do coração deles, o que realmente transparece na sua vida? Porque o livro de Apocalipse diz que aqueles que venceram, eles venceram por causa do testemunho e porque eles não amaram a sua vida. O problema nosso é que a gente ama a nossa vida. E a nossa vida está sempre em primeiro lugar do que as coisas de Deus. E aí eu quero avisar você o que diz o versículo 12 do livro de Apocalipse, que nós lemos no capítulo 12. Diz assim, felizes os que estão no céu e habitam nele. Feliz é você, que se a sua vida então é colocada diante de Deus e você, tudo que você faz é para o reino. Feliz será você, que a sua vida está ligada com o reino de Deus e tudo que exerce em volta da sua vida é para o reino. Porque aí a continuação do versículo é, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo tem descido lá e olha, ele está furioso. Então quando você tem o seu coração preso neste mundo, quando o seu coração, a sua vida ainda está presa nesse mundo, você tem que entender uma coisa, o diabo está aí, ele está furioso. Então por isso que o livro de Apocalipse diz, ó, feliz é aquele que ele habita no céu, e todos os seus pensamentos e a sua vida estão ligados no reino de Deus. Ele não ama a sua vida, ele não tem ela por preciosa, ele não tem por precioso, meus irmãos, as coisas desse mundo, mas ele tem por precioso as coisas do reino de Deus. O seu tempo, a sua vida é dedicada a Ele. Mas o grande problema nosso é que a gente ama a nossa vida, a gente ama tanta coisa que a gente não tem nunca tempo para nada de Deus, nem para o reino de Deus. E aí você tem o acusador lá, o seu nominho escrito, e com toda a sua ficha para chegar diante de Deus e falar assim, ó, eu estou voltando aqui, porque aquele camarada lá que se converteu, que falou que se converteu, olha só o que ele está fazendo. E é por isso que ele está lá de dia e de noite, porque nós estamos dando lado para o diabo. Então quando a gente dá lado para o diabo, nós damos lado para o diabo chegar diante de Deus e ter um monte de coisa para falar contra nós. Agora resta saber, e nós temos que olhar dentro da Bíblia se essas acusações são verdadeiras ou falsas. Mas eu creio, meus irmãos, mesmo, que tem acusação falsa, mas que na maioria delas é verdadeira. E por ele ser mentiroso, ele chega diante de Deus e fala assim, olha Senhor, olha esse povo aí, ó. Olha esse povo que está falando que são seus filhos. A mente deles está ligada nesse mundo, eles amam esse mundo, eles amam a vida deles. Eles não amam o Senhor. O Senhor não está vendo que eles não amam o Senhor? O Senhor não está vendo que o dinheiro dele não é para o Senhor? Que a vida dele não é para o Senhor, que o tempo dele não é para o Senhor? O Senhor não está vendo isso aí? O senhor não está vendo que o Deus dele é o mamon, o Deus dele é a vida dele, o Deus dele é o ventre dele, o Deus dele é esse mundo? E aí o acusador está lá. Mas ele só está lá de dia e de noite porque ele tem o que falar. Porque se ele não tivesse o que falar, ele estava com a boca fechada. E aí nós lemos no Evangelho de Mateus que Jesus diz, não ajunteis para vós tesouro na terra, mas nós estamos preocupados em angariar as coisas. Nós estamos preocupados em aumentar, em crescer, em comprar, em vender. Nós estamos querendo o tempo de Noé. Nós não estamos preocupados com a igreja, com os irmãos, comunhão, amar o próximo, amar a Deus em todas as coisas. Não, nós estamos preocupados com a gente. Eu estou preocupado com o futuro. Quando a Bíblia diz assim, que Deus ele vai voltar num piscar de olhos. Num piscar de olhos a sua vida pode mudar. 26 mil vezes por dia Jesus tem a oportunidade de voltar, porque você faz assim 26 mil vezes por dia.
Então, cada 26 mil vezes por dia, Jesus pode voltar e a sua vida mudar. Agora eu quero falar uma coisa para você. Tem pessoa que vai no médico, faz todo o exame, tudo bem, estou beleza, doutor, estou bom, estou firme, passa uma semana e está doente, está irreversível e já vai morrer. Sua vida pode mudar de um dia para outro. Você está aí vivendo para esse mundo, vivendo para você mesmo, seu Deus é o seu ventre. E não piscar de olho, tá, sua vida muda, então tudo aquilo que você projetou, o seu futuro vai de água abaixo. Mas é porque a gente ama a gente. Eu gosto de mim, pastor, eu gosto de mim mesmo. Mas lá o livro do Apocalipse diz, eles não amaram a sua própria vida. E aí você está juntando a coisa, tem a traça, tem a ferrugem, tem o ladrão. E aí é onde você tem todo o tesouro colocado, aí está o seu coração. E aí a Bíblia diz no livro de Apocalipse, ai de você, que o seu coração está nesse mundo, porque o diabo está aí e ele está furioso. Você sabe que o dono da Microsoft e o dono do Google, eles estão investindo bilhões. Sabe o que é bilhões? Mas eles não estão investindo bilhões para repartir para os outros. Eles não estão investindo bilhões para pegar aqueles que não têm uma casa para morar e fazer uma casa para eles. Eles estão investindo bilhões não para matar a fome do povo que está morrendo de fome. Eles estão investindo bilhões porque eles têm certeza que daqui mais 10 anos os donos dessas grandes empresas, eles querem viver mais. Eles estão investindo bilhões na ciência, para a ciência arrumar um modo deles prolongar a vida deles. Você pensa que ele está gastando bilhões para matar o fome das pessoas, para criar uma dose, uma vacina? É porque eles amam eles mesmos. O acusador, ele não somente nos acusa, a nós, nossos irmãos, como também ele acusou o Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Evangelho de Mateus capítulo 27. E versículo 37. Então, para mostrar para você que você não é o único que Deus vai acusar, aliás, que o inimigo vai acusar, que o Satanás vai se levantar contra você, você não é o único. Você não vai ser o último, você não vai ser o primeiro, mas você vai ser acusado. E aí nós temos que entender, as acusações, elas vão ter verdade. Então o diabo vai chegar dentro de Deus e falar assim, ei Senhor, o senhor está fazendo lá para esse povo aí, não está adiantando. O Senhor abençoa eles, mas não é por causa de bênção que eles vão servir o Senhor. Que eles te amam, te adoram. Não. E aí quando Jesus então, o Deus encarnado, o acusador arrumou uma acusação contra ele. Versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, para ser crucificado, precisava ter um motivo, uma acusação. E o acusador arrumou uma. Ou seja, aquele Satanás que nos acusa diante de dia e de noite diante do nosso Deus, ele é o acusador que acusou até o Cristo, aquele que sem pecado, aquele que sem mácula, aquele que não viveu para ele mesmo, aquele que veio nascer para morrer por cada um de nós aqui. Ele foi acusado. Olha, e colocaram a plaquinha lá na cruz. Esse é Jesus, o rei. Sabe por que ele está morrendo? Porque Roma já tem o César, então nós não precisamos de outro rei. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Jó,
capítulo 1. O nosso acusador. Mas como que é as suas acusações? São verdades? São infâmias? Meus irmãos, eu vou pedir perdão para vocês. Vamos lá em 1 Pedro. Eu queria falar um pouquinho dessa questão das verdades e inverdades. 1 Pedro, capítulo 3. Antes das cartas de João, 1 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 13. Então Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao versículo 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem, mas também se padecerdes por amor da justiça? Sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, e nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tende boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo o... Então Pedro está dizendo assim, se você tiver que ser acusado diante de Deus, que seja acusado por uma mentira. Se você tiver o acusador lá diante de Deus acusando você, que você venha padecer por causa da mentira, e não que ele tenha razão de olhar para Deus e dizer assim, o senhor está vendo, Deus? O senhor está vendo esse povo aí? Então, meus irmãos, é isso que está tratando o nosso coração. Se as verdades elas são verdades, inverdades, falso, verdadeiro. Então Pedro está dizendo assim, se vamos padecer por causa então da verdade, não da mentira. Porque eu quero dizer uma coisa, a acusação contra Jesus era falsa ou verdadeira? Alguém podia dar uma mexidinha nessa caixa aqui para mim, André, por favor? A acusação contra Jesus é falsa. Porque Jesus... A outra caixa está desligada? Esse barulhinho aí que está... A acusação contra Jesus era uma acusação falsa. Porque Jesus, quando foi acusado de ser o rei dos judeus, ele não nasceu como rei, e ele nunca se apresentou ao seu povo como um rei, mas antes ele pregava sobre um reino, e um reino dos céus. Jesus nunca quis ser rei, mas ele diz assim para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Deixou bem claro, meu reino, a minha vida não é desse mundo. Então a acusação contra Jesus é falsa, porque ele não é rei desse mundo, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e o seu reino é celestial, perpétuo, para sempre, eterno. Mas a acusação contra aquela mulher, do capítulo 8 do Evangelho de João, que os homens apanharam ela e colocaram ela diante de Jesus e disseram assim, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A acusação era falsa ou verdadeira? Falsa ou verdadeira? A acusação era verdadeira. Então, meus irmãos, nós vamos ser acusados diante de nosso Deus. O grande problema nosso, essas acusações que vão ter contra nós, elas são falsas ou verdadeiras. Então Pedro está dizendo, se alguém tiver que acusar você, mas que seja uma acusação falsa, como acusaram Jesus. Agora sim, Jó capítulo 1.
Jó antes do livro de Salmo. Jó. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Jó, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. O acusador e suas acusações. O grande problema nosso é que o diabo está diante de Deus falando, porque nós damos lá no diabo, então ele tem muito para falar contra nós. Porque tudo que nós prometemos diante de nosso Deus, que nós íamos fazer como seus filhos amados, obedientes à sua palavra, a gente acaba não cumprindo. Então aí quando o diabo chega diante de Deus, ele tem toda a razão de falar de nós. Porque na maioria das vezes ele não está mentindo. Ele só está falando o que é verdade, o que a gente faz. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviado-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente. Esse aqui é o Bill Gates do seu tempo. Versículo de número 6. E vindo um dia os filhos de Deus, que vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: olha, de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele é um turista. Ele vive passeando. Ele anda para lá, ele anda para cá, ele anda para lá, ele anda para cá, porque ele fica observando a vida dos filhos de Deus, o que eles estão fazendo. Porque ele já viu que o dia que você se converteu, o dia que você aceitou Cristo, o dia que você fez os seus votos diante de Deus, que você ia cumprir, então ele está olhando para você. Então você está vindo, Satanás? Eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela, Senhor. Eu estou passeando para todo lado, eu estou observando todo mundo, o que eles estão dizendo, o que eles estão fazendo, e o que eles deveriam estar fazendo. E aí então, o nosso Deus, versículo de número 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão, inútil? Porque não o cercas tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muito bem, agora nós temos aqui então o acusador diante de Deus, acusando seu filho. Só que quando ele vai acusar o filho de Deus, ele não faz só uma acusação ao filho, agora ele faz uma acusação ao próprio Deus. Então aqui nesse meio ele tem 3 acusações contra o homem. Aliás, 2 contra o homem e 1 contra Deus. Primeiro, que Deus está comprando a adoração dos seus filhos. Segunda, que não existe homem nenhum sobre esse mundo que ame mais a Deus do que o dinheiro. Segunda acusação contra o homem: que não existe homem sobre esse mundo ou mulher que ame mais a Deus do que os seus filhos e a sua família. Então agora nós estamos aqui o acusador diante de Deus, aqui acusando até o próprio Deus de chantagem, porque o Senhor cerca ele de bênção, o Senhor abençoa esse homem, então esse homem está servindo o Senhor, porque o Senhor abençoa muito ele. Isso quer dizer o quê? Que os homens então, eles adoram a Deus porque pelo que Deus faz, e não pelo que Deus é. Tem muita gente buscando Deus só na hora que ele precisa. Vamos prestar atenção na Bíblia, meus irmãos. Vamos prestar atenção na nossa vida. E então Deus o Satanás olha para Deus e diz assim: eu tenho uma acusação contra o Senhor, mas eu tenho 2 contra o homem aí nesse texto. Que o Senhor cerca ele de bênção. Então a fé dele, o temor dele é tudo mentira. Porque ele está barganhando com o Senhor. O Senhor faz alguma coisa para ele, e ele faz alguma coisa para o Senhor.
Então é uma adoração falsa, inútil, de balde. Porque ele não adora a Deus pelo que Deus é. Ele adora a Deus porque o que Deus pode fazer. Meus irmãos, isso é uma adoração errada. Isso é uma adoração falsa. Nós adoramos a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus pode fazer. E aí então Jó chega diante de Deus e com todas, aliás, o Satanás diante de Deus com todas as suas acusações, e ele implica a sua vida contra Jó. Olha, e Deus apresentou: esse homem é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele é reto. Você viu ele? Eu tenho mesmo, meus irmãos, por clara certeza, que se não fosse Deus lembrar o nome de Jó para Satanás, o Satanás ia passar o Jó desapercebido. Sabe por quê? Porque é um homem que se desvia do mal, um homem que é temente a Deus, um homem, meus irmãos, que honra e obedece o nome de Deus. O Satanás tem muito pouca coisa para acusar ele diante de Deus. É por isso que na vida de Jó, se Deus não lembra o Satanás que o Jó existe, o Jó tinha passado por branco. Mas você viu, meu servo? Mas por que então Satanás olha para Deus e diz assim: olha, eu não vi, eu tenho rodeado a terra, eu tenho passeado por ela, e eu não tenho visto homem nenhum que ama mais o Senhor que o dinheiro. Por que ele falou isso? Porque essa é uma realidade. Eu tenho andado pela terra e passeado por ela, e eu não tenho visto nenhum homem ou mulher que ama mais a Deus do que a sua família. Então Deus está colocando à prova o coração dos homens. E agora, como é que vão fazer? E o diabo entra com as suas teses maquiavélicas, ele entra com as suas acusações, verdades infundadas, mentiras, verdades. E a primeira acusação contra Deus, ele diz assim: as pessoas te servem e te temem pelo que o Senhor faz por elas, porque é uma barganha. E a igreja brasileira, quando eu falo igreja brasileira, eu estou falando da igreja mais tradicional, a mais doida que você já pode ter entrado dentro. A igreja brasileira hoje, ela responde ao povo brasileiro. Porque o que o povo brasileiro quer? Fala para mim. Quer ficar rico. E desde os nossos bandeirantes que abriram esse país, que se tornou um continente, porque eles estavam querendo o quê? Ficar rico. Nós somos ensinados a negociar. Quando o pessoal chegou aqui no Brasil, aí os índios ensinou eles a negociar com as entidades da natureza. Você faz um sacrifício e recebe alguma coisa. Quando veio os africanos, eles nos ensinaram a barganhar com a religião deles. Faz um sacrifício, joga um negócio na água lá para Iemanjá, beleza. Quando vieram os portugueses, eles nos ensinaram a fazer negócio com o santo. E a igreja que é brasileira hoje, ela só quer saber de fazer negócio com Deus. O que está sendo ensinado ao coração das pessoas é que ele vai na igreja para ser abençoado, e não porque ele já foi abençoado. E aí quando você olha, aí Jesus diz assim, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: eu faço o sol nascer sobre o justo e o injusto. Eu faço a chuva cair na casa do justo e do... A mesma chuva que cai na plantação daquele camarada que não crê em Deus, que não serve a Deus, ele é um idólatra, sei lá o que ele é, a mesma chuva cai na plantação do crente, do servo de Deus. O sol que nasce para o servo de Deus, nasce para aquele que abomina a palavra de Deus. Então não é por ser abençoado que uma pessoa teme ou adora ou serve a Deus. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Jesus fez muitos milagres e muita multiplicação de pão e peixe, matou a fome de muita gente.
Quantos deles estavam lá no dia da crucificação dizendo assim: nós queremos Jesus? Nenhum. Então, milagre não faz uma pessoa temer a Deus, porque Deus derrama a sua graça comum sobre todos os homens. O sol nasce para você, nasce para o outro também. A chuva cai na sua casa, cai na casa do outro também. Isso é graça comum. Tem muita gente sendo curada e abençoada, mas não pelo Deus da religião que ele serve, mas pelo Deus da Bíblia. E aí ele atribui, como ele não conhece o Deus da Bíblia, ele atribui ao seu Deus que ele serve, ao Deus da religião dele. E aí nós temos então, meus irmãos, essa questão no nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas capítulo 16. A partir do verso 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno. Então esse rico foi abençoado, mas o Lázaro, que era um servo de Deus, ele estava mendigando, ele estava cheio de chaga, e os cães lambiam a sua chaga. Então você nota que não é por negócio de bênção, de riqueza, porque hoje nós temos a entender o seguinte, que o irmão que chega com a caminhonete importada na porta da igreja, ele é abençoado, mas aquele que vem de a pé, não é. Esse é o entendimento das pessoas. Se você chega numa igreja que tem bastante gente, tem lá um camarada que o dízimo dele é bem grande, adivinha qual é a palavra que pesa mais lá dentro? Fala para mim, meus irmãos. E aí a Bíblia diz no texto que um era mendigo, mas era servo de Deus, mas o outro que era rico, quando ele morreu, foi para o inferno. Então não é bênção que faz uma pessoa ser temente a Deus. Então Deus eliminou essa acusação contra ele mesmo. Eu abençoo as pessoas, não é por isso que eles me temem e me servem. Não é por isso. Então nós não estamos aqui como igreja de Jesus para fazer uma barganha com Deus. Nós não estamos aqui como igreja de Cristo para barganhar bênção. E aí então o diabo olha e diz assim: mas fica tranquilo que eu tenho outra acusação, mas agora é contra o homem. Não existe homem nenhum nesse mundo que eu não tenha visto, que ele ame mais o Senhor do que o dinheiro. Você já está em Lucas, abre agora em Mateus capítulo 19. E quando o diabo olhou para Deus e disse assim: olha, eu tenho rodeado a terra, é o acusador. Lembra que nós estamos falando do acusador e as suas acusações, se elas são verdades ou inverdades. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, o que hei de fazer para conseguir a vida eterna? Você já reparou na pergunta aí, conseguir? É porque a pessoa confia no braço de quem? Dele. É porque tudo que ele angariou na vida, desde quando ele nasceu, esse menino aqui é um menino esperto, é um menino que sabe investir o seu dinheiro, é um menino empreendedor. Então tudo que ele conseguiu na vida dele foi empreendido do seu esforço. Porque quando ele chega diante de Deus, ele pergunta assim: o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Você conhece aquela pessoa, meus irmãos, que bate no peito e fala assim: eu faço tudo? Meus irmãos, quando Deus olha do céu para nós e vê uma pessoa assim, Deus
Olha, Deus fala assim: meu filho, por favor, acorda. Acorda dessa vida. Você não entendeu nada ainda. Vou abrir os olhos do seu entendimento, que não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, não é o que você faz. Mas eu quero saber o que eu tenho que fazer para mim ir para o céu. Disse-lhe Jesus: por que você me chama bom? Não há senão um bom, senão Deus, porque ele achava que bom era ele. Se queres, porém, entrar na vida, guarde o mandamento. Aí ele perguntou para Jesus: qual que é? Não matarás, não condenarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Versículo 18: honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês perceberam que fala parte do mandamento aqui? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É porque ele amava quem? Ele mesmo. Sabe quem a gente ama? A gente. Então Deus, quando olhou para ele, Jesus olhou para ele, que ele é Deus, ele olhou dentro do coração dele e falou: esse rapaz ama ele mesmo, porque ele está confiando na força do braço dele. E aí Jesus então, tá bom, versículo 20, então disse o jovem: tudo tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, vende certo. Versículo 22, o jovem, ouvindo a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que difícil é entrar um rico no reino do céu. Porque o rico ama o quê? Ele ama o dinheiro que ele tem. Porque ele pensa que o dinheiro é mamon, é o Deus dele, que no final das contas faz tudo o que ele quer. Mas quando ele estiver lá no Albert Einstein, que é o melhor hospital que você pode pagar, e o médico olhar para você, você colocar 5 caminhões de dinheiro lá fora, e o médico olhar para você assim: ó, nem se você colocar 10 caminhões aqui, você não sai daqui vivo. Seu dinheiro não vai valer de nada, seu esforço não vai valer de nada, sua vida, o seu tempo gasto com todas as coisas desse mundo não vai valer de nada. O seu empreendedorismo, força do braço, eu faço, não para com isso, acorda, vai servir a Deus. Quando ele ouviu que ele tinha que repartir, porque você tá lembrado que quando Zaqueu encontrou com Jesus, o que foi a primeira palavra que ele disse quando ele se converteu? Vou repartir, ó Senhor, eu defraudei alguém, eu roubei algumas pessoas, e eu vou devolver 4 vezes mais, porque é a lei. Mas, eu estou dizendo para o Senhor que eu vou repartir minhas coisas, porque eu sozinho preciso de tudo isso. E por que o diabo chega diante de Deus e diz assim: olha, eu não vejo homem nenhum que ama mais o Senhor do que o dinheiro? É porque a gente ama o salário no final do mês. A gente ama o dinheiro. Ananias e Safira perderam a vida porque amavam o dinheiro da venda deles. Porque a gente ama, venera. Aquilo é o tudo da nossa vida. Meus irmãos, a igreja brasileira é uma vergonha como missão. Dá até vergonha de falar de missão. A Índia, que tem muito menos tempo de evangelho lá dentro, tem 80 mil missionários. No Brasil, tantos anos de evangelho, 40 milhões de denominados evangélicos, tem 4 mil missionários. Então você nota o quê? Que as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Você quer ver o culto que dá mais no jeito? É o culto do dia da missão. Porque a pessoa tem coragem de gastar 100, 150 reais de pizza, mas ele não tem coragem de dar 50 reais de missão. Olha só como nós tratamos as coisas. Nós gastamos 200 reais no restaurante, mas 30, 40 reais de missão para nós é muito. Nós gastamos 600, 700 reais de gasolina por mês. Mas está muito. Ama mais o dinheiro do que a Deus. Estão lembrados de Mefibosete?
Vamos lembrar de quinta-feira agora, por favor. Quando Davi achou que ele queria as terras, o que ele respondeu para Davi? Dá tudo para ele. Você acha que eu estou aqui por causa de terra? Entrega tudo para o Ziba. Não quero nada não, eu estou só feliz porque o Senhor voltou em paz. É por isso que eu estou aqui. Olha, nós somos presos a essas coisas. E o diabo acusa de dia e de noite. Sabe por que ele tem tanta coisa para falar? Sabe isso? Eles amam mais o dinheiro, Senhor. Eles amam mais eles. O Senhor não está entendendo? Estou aqui para falar do Senhor. Estou querendo abrir os seus olhos, Deus. Ô Deus, eu estou aqui para abrir os teus olhos, porque esse povo aí ama mais eles. E é por isso que ele fica lá de dia e de noite, sem cessar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. O acusador e as suas acusações. Lucas capítulo 12, versículo 13, 14 e 15. O Jó, ele tinha 10 filhos. E a Bíblia diz que ele mantinha os seus 10 filhos unidos. Ele tinha 10 filhos, tinha 7 meninos e 3 meninas. E o mais interessante da família de Jó é que, como pai, ele conseguia manter todos os filhos unidos. Eles se reuniam nas casas. Tanto é que quando eles morreram tudo junto. O Jó sacrificava por eles. O Jó cuidava dos corações dele para ver como é que estava o andamento. Porque o Jó não ficava muito na aparência. Ele ia lá no coraçãozinho para ver o que tem lá dentro. Porque muitas vezes a gente é enganado pelo diagnóstico. A gente olha uma coisa e outra. Certo? Então, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13, olha só. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Ó, meus irmãos, onde entra dinheiro, aonde o negócio de dinheiro entra, o bicho pega. Pode ter certeza. Falou de dinheiro, falou de não sei o que, entrou dinheiro para o meio, pau come. É um querendo passar por cima do outro, é um querendo devorar o outro. Isso é meu, isso aqui é não sei o que. Tem pessoa que briga, tem pessoa que quebra o relacionamento, tem pessoa que acaba perdendo o casamento, perde tudo por causa de briga, por causa de dinheiro. Porque ele se achou no direito, não é direito, eu tenho direito, porque não existe uma pessoa mais perversa do que uma pessoa cheia de direito. E aí esse homem gritou: Mestre, faz o meu irmão lá repartir a herança comigo. Mas ele disse: Homem, quem me pôs por juiz e repartidor entre vós? E Jesus disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então sua vida não vai ser medida diante de Deus ou diante de algum salvo, diante de um salvo que tem a salvação, convicção, uma pessoa de fé. Sua vida não vai ser medida pelo que você tem. E eu peço a Deus para que essa igreja, enquanto eu estiver aqui, ou depois que eu morrer, ou for embora daqui, ela continue assim, não medindo as pessoas porque eles têm, mas quem eles são. Jesus diz: você nunca meça uma pessoa pelo que ele tem. Isso não é bom. É por isso que Tiago falou: quando entra o irmão bem arrumado, cheio de ouro, papapá, você chama ele para sentar na frente. Mas quando chega aquele um lá, todo mal cuidado, aquele cara que está caindo na calçada, aí você senta lá no outro.
Não é assim não. Deus queira que a gente nunca seja desse jeito. Eles amam mais o dinheiro do Senhor. Jó capítulo 1. Resposta de Jó. Versículo 20. Versículo 20 de Jó capítulo 1. E aí num dia, o homem que tem 7.000 cabeças não sei do que, tem 3.000 cabeças não sei do que lá, o homem que é muito rico, em um dia ele foi à falência. É por isso que a vida do homem pode mudar num piscar de olho. Em um dia, esse homem que era o maior do Oriente, do versículo 13 a seguinte, ele ficou sem nada. Pobre, a bancarrota. E tem mais um detalhe, ele não ficou só sem dinheiro, ele ficou sem os seus filhos, ou seja, a sua linhagem acabou. Ele ia ser desterrado da terra. Uma pessoa que não tem uma descendência, o seu nome morre. Então ele não somente perdeu todos, num dia só ele perdeu tudo, até mesmo os seus filhos. E aí o diabo diz assim: será que ele ama mais a família do que o Senhor? Será que existe alguém que pode amar mais o Senhor do que os filhos, do que o marido, do que a esposa? Será que tem um homem assim nesse mundo? E aí então Jó responde, no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou em terra, adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. E em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele acabou de perder tudo, ficou pobre, perdeu os filhos, acabou com tudo, acabou, zerou, morreu. E aí você tem na história da Bíblia, você tem um homem chamado Abraão, que tinha por promessa um filho chamado Isaac. E depois de 25 anos que esse filho nasceu, passado mais ou menos uns 12 anos, Deus pediu o único filho que ele tinha, que ele mais amava. E aí nós vamos descobrir se você ama mais a Deus ou seus filhos. Pastor, não tem que amar meu filho e minha mulher? Tem, mas você tem que amar mais a Deus. Porque senão a coisa destoa. Porque quando Abraão preparou todas as coisas, ele não falou nada para sua esposa: vou pegar o Isaac, vou levar ele lá no monte. Preparou a lenha, a faca, tudo mais, pegou os ajudantes, chegou no pé do monte, ele parou: fica aqui, eu vou subir, eu e o menino, vamos fazer um sacrifício. Quando chegou lá em cima, ele montou o altar, e o menino perguntou: pai, cadê o cordeiro? Ó, fica tranquilo que Deus vai preparar para você, mas por enquanto você. Então aquilo que ele mais amava era quem? Quando ele colocou o Isaquinho lá. Imagina o Isaac, menino de 12 anos. Quantos você tem, Camilo? 10. Aí você pega um menininho de 12 anos amarradinho assim, em cima daquele montão de pedra assim, com o olhinho pro pai assim, o pai com aquela facona na mão. Ele fala: ixi, agora sou eu, hein? Aí Deus dá um grito: agora eu vi que você ama mais a mim do que o seu filho. Mas tem pessoa que ama mais a família, ele ama mais o esposo, ele ama mais o filho do que Deus. Ele põe tudo em primeiro lugar, está errado. Ele não entendeu nada das coisas ainda. Porque o seu filho, sem o temor de Deus mesmo, do amor de Deus que você tem nele, você não vai ensinar nada para ele. Você vai ensinar ele só a ser egoísta e egocentrismo. Só isso. Você vai ensinar os seus filhos só a ser egoísta, pensar só neles. Mas quando você mostrar para eles que você ama mais a Deus do que tudo, é isso que ele vai aprender. Então o diabo falou assim: bom, Deus me derrubou na primeira acusação,
Deus me derrubou na segunda acusação, porque o homem que tinha tudo e perdeu tudo, ele não acrescentou nada a Deus, ele não acusou Deus, ele não blasfemou, ele não gritou com Deus, mas ele está aqui, me adorando. Então 3 acusações foi vencida aqui, porque o acusador ele está diante do nosso Deus de que maneira? De dia e de noite, nos acusando. E quem que vai vencer ele? Aquele que tem o testemunho e aquele que não amar a sua própria vida. Mas dentro dessa derrota, dessa terrível tragédia acontecendo na vida desse homem chamado Jó, o acusador, não pensa você que ele cessou, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu os filhos, olha, capítulo 2 do livro de Jó. Já estamos quase terminando, meus irmãos. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos à leitura da Bíblia, vamos ler a Bíblia para a gente conhecer a Deus. E vindo outro dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Mesma resposta: olha, eu vim de rodear a terra e passear por ela, porque eu estou observando os seus servos, eu estou observando os seus filhos, eu estou vendo tudo que eles estão fazendo. E disse o Senhor: você viu o meu servo Jó? Você falou que ele amava mais o dinheiro do que a mim. Você caiu. Você disse que ele amava mais os filhos dele, a família dele, do que a mim. Ele foi lá, ele me adorou, ele não levantou uma voz contra mim. Você viu como que ele é fiel? Você viu que tem jeito de uma pessoa amar mais a Deus do que o dinheiro? Você viu que tem jeito de uma pessoa amar mais a Deus do que sua própria família? Porque Jesus diz assim: aquele que não amar menos o pai, a mãe, os irmãos, os filhos e até mesmo a sua própria vida, ele não é digno de mim. Ele não entendeu nada ainda. Porque tudo que você tem que ensinar para os seus filhos é o amor que você tem que ter em Deus e que eles vão ter depois de você. Você quer deixar o que para o seu filho? Você acha que as coisas desse mundo é duradouro? Num piscar de olho não pode acabar tudo, de repente? Vamos lá. Você observou meu servo? Porque ninguém é na terra como ele, versículo 3, semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus, desvisto do mal, que retém a sua sinceridade, a sua integridade, havendo incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Eu tenho mais uma acusação, Senhor. Ainda está pouco na vida dele. Eu tenho certeza que tudo que eu tenho, ele vai dar para a sua vida, porque ele ama a vida dele. Eu não vi, eu tenho rodeado a terra e passeado por ela, e eu tenho visto que os homens entregam tudo por causa da sua vida. Eles têm medo de morrer, eles têm medo da morte, a morte apavora eles. Eles ainda não entenderam a ser livre desse mundo, para que o dia da morte chegar, ele está livre. Porque quando o irmão Paquito foi morrer, ele já tinha chamado todos os filhos. Ó, filhos, é o seguinte: o dinheirinho que o pai tem na conta lá de vender leite, porque eu vendia leite com a sua mãe numa carrocinha, e eu guardava o dinheiro no banco. Então o dinheiro que está no banco lá, ó, então eu tenho meus filhos, esse aqui é para você, esse aqui é para você, esse aqui é para você, esse aqui é para você. Tem mais um detalhe: eu tenho o CIF aí, e é para vocês também. Aí o dia que ele deu uma melhoradinha, que estava bem ruim, ele chegou para o filho dele, um dos homens mais velhos, e ele disse assim: ô pai, o senhor melhorou, né? Ele falou: melhorei, filho, estou morrendo. Porque eu já estou livre, filho. Não tem mais. Eu não tenho mais prisões aqui nesse mundo, meu filho, eu já estou livre. O problema nosso, meus irmãos, é que nós estamos nos amarrando com corrente nesse mundo.
É por isso que as pessoas estão apavoradas. É por isso, meus irmãos, que Satanás fica diante de Deus acusando dia e noite. Sabe por quê? Porque ele tem o que falar. E nosso Deus tem que ouvir com tristeza. Você já imaginou quando uma pessoa fala alguma coisa do seu filho e tem razão? Não dá uma tristeza? Já imaginou Deus lá no céu, sua santidade em pessoa, o santo de Israel, ouvindo um demônio falar para ele assim: você está vendo seus filhos lá? Vai lá para ele lá. O que estão fazendo, rapaz? Hoje não vai no culto, hein? Olha lá, pera que não vai. É pai bola. Esse mês ele vai gastar o dinheiro todinho dele e vai ficar com o outro aí, não. Fica vendo. Está vendo como ele ama mal o dinheiro que ele tem lá? Você já pensou, meus irmãos, o demônio diante de Deus fazendo isso? Que tristeza! E tendo o que falar. Você viu ele lá? Mas eu tenho mais uma coisinha contra ele. Toca na saúde dele, porque tudo que ele tem ainda, se ele tiver algum restinho de força, alguma coisa, acabou. Paulo, quando foi escrever para Timóteo, ele diz assim que nos últimos dias serão dias enfadonhos e trabalhosos. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmo. Quem que eles vão amar? Eles mesmos. Como é que você pode dizer que uma mãe ama uma criança que pega e deixa na calçada? Ela ama quem, meu irmão? Fala para mim. Não, fala para mim. Joga uma criança num rio. Fala para mim, meus irmãos. Quem que eles amam? Quem que a gente ama? Por que a gente está disposto a dar tudo que a gente tem? Pela nossa pele. Pois é. E aí o diabo diz assim: eu não vi um homem ainda que não esteja disposto a entregar tudo que ele tem por causa da vida dele nesse mundo. Então vai lá, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele não. Uma coisa que você precisa entender: Satanás não é Deus. Satanás é que nem se fosse um cachorro bravo que Deus tem na coleira. Ele só faz o que Deus deixa ele fazer. Então nunca coloca Satanás como uma divindade. Satanás ele não passa de ser um escravo. E o dia que você tiver entendimento, Satanás ele é que nem o vaso sanitário da sua casa. Ele tem muita utilidade, só que ele não tem honra. O dia que você entender isso como crente, você vai descobrir que o diabo não é tudo isso que você pensa. Porque quem é poderoso é Deus. E aí então Deus falou: vai lá. Aí a Bíblia diz que o diabo tocou na vida de Jó e começou a aparecer as chagas, aquelas feridas abertas, cheias de pus, aquilo fedia. Ele emagreceu tanto que o osso da costela dele começou a quase furar o couro da carne. Ele estava tão ruim que ele pegou um caco de telha e começou a coçar toda aquela pus, aquela ferida. Ele jogava cinza em cima para a cinza tentar secar aquele pus das feridas dele. Ele ficou fedendo que nem mesmo a esposa dele queria chegar perto dele. Toca na vida dele, porque tudo que ele tem ele vai dar pela sua vida. Mateus capítulo 16.
versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, vírgula, continuação do versículo. Negue-se a si mesmo. E aí? A nossa vida vai ser mais preciosa? Você quer ser um discípulo verdadeiro? Discípulo de Jesus, justo, negue-se a si mesmo, não tenha a sua vida por mais preciosa. Porque se você não negar você mesmo, a coisa complica. Porque você vai ser sempre um amante de si mesmo. O seu Deus vai ser o ventre. E não o Cristo. Jó capítulo 2, versículo 10. Depois nós vamos ter mais uma leitura para encerrar. Perdeu tudo, todos os bens, toda a sua descendência, os seus filhos, a sua saúde. Também perdeu a sua esposa, porque a esposa, no versículo 10, disse assim: mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal, e em tudo isso não pecou Jó com os seus danos. Jó capítulo 42, perdão, nós vamos fazer mais duas leituras. Jó capítulo 42. Versículo 10, só para você entender como é que termina a história. Talvez você já conheça. Talvez você é que nem aquela ilustração do gibi. Você leu o princípio e o fim. Então no meio da história você sofre, mas você já sabe o que vai acontecer no final. Esse é o servo de Deus. Você pode sofrer no processo, mas você já sabe o que vai acontecer no fim. Essa é a nossa esperança que não morre. Então eu posso chorar, eu posso sofrer, eu posso padecer, mas eu sei o que me aguarda lá no fim. A convicção que eu tenho. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro, ou a sorte de Jó, quando orava pelos seus. Então, um homem que perdeu tudo, filho, dinheiro, a saúde, a mulher, ele ainda tem a capacidade de orar por 3 amigos que ficaram todo o tempo em volta dele, acusando ele de pecado. Eu vou orar por vocês. Enquanto Jó orava pelos amigos, o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Porque Deus descobriu que não era por abençoar ele que ele tinha temor, que existia um homem que Satanás não conseguiu a sua acusação ser verídica. Ó, tem um homem que não adora o Senhor porque o Senhor dá as coisas para ele. Tem um homem que não adora o Senhor só porque tem dinheiro. Tem um homem que não adora o Senhor só porque ele tem uma família de 10 filhos. Tem um homem que não adora o Senhor só porque ele tem boa saúde. Tem um homem que adora o Senhor verdadeiramente em qualquer das circunstâncias da vida dele. E Jó então foi restaurado por Deus, tudo restaurado por Deus. Vamos encerrar lendo o livro de Apocalipse novamente. Capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, 11 e 12. O acusador com as suas acusações.
Meus irmãos, eu creio mesmo que o diabo vai ficar de dia e de noite nos acusando, porque a Bíblia diz isso. E creio também que muitas das acusações são falsas. Mas creio também, meus irmãos, que uma grande parte delas é verdade. Que ele vai ter o que falar de nós. E o nosso Pai Celestial vai se entristecer como Jesus chorou olhando para Jerusalém. 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegado está a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, se alegra por sua vida estar ligada ao reino dos céus. Tenha felicidade, porque os céus é o seu porto. Tenha felicidade, porque Jesus é o caminho que conduz você à vida eterna. Se alegre, porque todas as coisas nesse mundo são temporais, as boas e as ruins. Tenha alegria, porque o seu nome está escrito no livro do céu, porque no livro de Deus, no livro do céu, no livro da vida. Porque, meus irmãos, se o seu pensamento só for nesse mundo, se as coisas suas só for nessa terra, a Bíblia diz que o diabo desceu a esse mundo e ele está furioso. E que quanto mais você põe o coração seu nesse mundo, é aí que vai estar o seu tesouro. Versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que o tempo dele é pouco. O acusador e as suas acusações. Meus irmãos, não vamos amar nós mesmos. Vamos amar a Deus. O que vai ficar da sua vida aqui é o amor que você tem em Deus. Os homens multimilionários estão tentando estender sua vida. Mas o que eles vão conseguir é só enfado e canseiro. Nada mais. Então, encarecidamente eu peço para você que Deus consiga abrir os seus olhos, porque eu não consigo. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho força. Mas Deus, Ele pode. Abrir os seus olhos para você conseguir enxergar a sua vida e o que você tem feito dela. É possível amar a Deus sem base de troca. É possível amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que a família, mais do que minha própria vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Avisando os irmãos que, mais uma vez, o pastor Calvin Gardner então morreu, foi sepultado, nasceu em 1953 no estado do Texas e foi sepultado em Presidente Prudente. O dia que ele olhou para mim e falou assim: irmão, tudo que você pregar da Bíblia, você vai pregar Jesus Cristo. E ele estava lá dentro do caixão.
E como é que vai ser nossa vida? Prepare o seu coração para o dia 1º de maio. Evento da Igreja Batista, reunião das igrejas lá em Garça. Todos estão convidados aí. Vai começar às 9 horas da manhã, no antigo Alfa e Ômega. Faça um esforço para você poder ir. Porque é com essa gente, é com esse povo que você vai passar a eternidade. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Quero agradecer a presença da nossa irmã, lá da 2ª Igreja Batista, mãe de nosso irmão André. Deus abençoe, irmã. Obrigado pela visita. Os nossos demais irmãos já estão todos em casa, né? Maiara está de novo. Beleza, tá bom. Vamos orar então. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus, tua palavra é santa, perfeita. E, Senhor, sabemos que ela tem adentrado os nossos corações, as nossas vidas, e quebra, Senhor Deus, tudo que está dentro de nós, tudo que nos impede, Senhor, de sermos e amarmos mais a Ti, tudo que nos impede de amar o nosso irmão, o nosso próximo, tudo que amarra, Senhor, as nossas vidas, para que não venhamos, Senhor, a dedicar-nos somente, Senhor, a Ti. Queremos nessa noite, Senhor, Te agradecer pela Sua palavra, que consola o nosso coração, que nos exorta, que nos instrui na Sua justiça e verdade. E peço, Senhor, pelos enfermos, que segundo o Seu querer, Pai, segundo a Sua vontade, o Senhor esteja, então, cuidando de cada um deles, como tem feito até o dia de hoje. Peço que o Senhor abençoe todas as famílias, todas as vidas, como o Senhor tem feito. O pão nosso, Senhor, não é o meu. Abençoe o pão na casa de cada um, Senhor, do seu povo. É o pão nosso, Senhor. Prepara uma mesa, Senhor, para nós, como o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor Deus, a não entristecermos, Senhor, dia após dia, Sua presença. Não nos deixe, Senhor, nos tornarmos apenas religiosos ou pertencentes a uma religião, mas quebranta, Senhor, todo o nosso coração, nosso ser, para a obediência plena da Sua vontade. Pai eterno, peço que o Senhor console o coração da irmã Peggy, dos seus filhos e dos irmãos que estão ali, Senhor, que viveram por todos estes anos perto do pastor Calvo, que sabemos que está junto contigo, ó Deus. Pai eterno, despede-nos com a Sua paz, livra-nos, Senhor, do mal e nos dá sempre, Senhor, bom entendimento de todas as coisas. Cuida dos irmãos que não vieram. Peço que o Senhor abençoe os enfermos e abençoe a Tua casa e a Tua igreja, ó Pai, que é Sua. E é em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. E você que vai no 1º de maio, por favor, leve seu cantor cristão, porque nós vamos cantar o hino 314, nós vamos reunir toda a igreja, todo o povo que está junto conosco, subir lá em cima, nós vamos cantar o hino. Nós vamos cantar Que Consolação Tem o Meu Coração. Nós vamos cantar que o nosso coração pode estar descansado, porque o nosso coração está descansando em Deus. Então leve seu cantor cristão. Vamos cantar o hino 314 e vamos cantar com toda a nossa força que nós tivermos.
Que Deus abençoe a todos. Estamos então encerrados e vão em paz.